Olá, amigos do canal, Sandra Ribeiro aqui falando, sejam todos muito bem-vindos. Especial Advento de Natal, dia 19, Deus falando nossa língua, João 1, 2 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. O Verbo se tornou carne e fez sua morada entre nós. Vimos sua glória, a glória do Filho unigênito, que veio do Pai, o Pai cheio de graça e de verdade. Os versículos iniciais do Evangelho de João podem não parecer à primeira vista relacionados com o Natal, mas eles nos dizem algo incrível. O Deus eterno que existia antes de todas as coisas, determinado a deixar a eternidade e romper no tempo, tomar sobre si a nossa humanidade e nascer como um bebê. Será realmente verdade que o Deus invisível, a ideia por trás de todas as coisas, a força motivadora que existia antes de todas as coisas, veio à Terra como um bebê lá de Belém? Acredito que sim. Mas por quê? É impossível para nós compreendermos Deus, assim como você não pode derramar um oceano, vamos lá, num copo d'água, você não pode encaixar a mente de Deus no cérebro humano. Então Deus decidiu que ele se traduziria em uma linguagem que os humanos pudessem entender. E é por causa disso que Jesus nasceu. Ele veio para interpretar Deus para nós em nossa própria língua. O Deus invisível não faz sentido para nós sem Jesus, a expressão visível de Deus. A palavra tornou-se um bebê para interpretar Deus para nós. O Verbo também se fez carne para se identificar conosco. Como Deus se identifica com um mero mortal? Vejamos os fatos do nascimento e início da vida de Jesus. Como será isso? Perguntou Maria ao anjo, já que sou virgem. Sua mãe, ela engravidou antes do que deveria, o que não é um grande problema hoje em dia na nossa sociedade, mas certamente era um grande problema, essa questão naquela cultura daquela época. Isso significava que Jesus foi condenado ao ostracismo por muitas pessoas desde o início, porque o seu próprio nascimento foi questionável na comunidade. Não haveria lugar para eles na estalagem. Os pais de Jesus não tinham onde ficar e assim ele nasceu em um estábulo. Jesus estava sem teto desde o início da vida dele. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Logo após o nascimento de Jesus, o rei, doido, paranoico, maluco, assassino Herodes, forçou Maria e José a fugir para salvar suas vidas, lá para o Egito. Jesus e sua família foram refugiados por 2 anos. Jesus poderia facilmente ter escolhido nascer em uma circunstância muito diferente, mas ele passou a se identificar com as pessoas comuns. Pessoas comuns vivem
em situações estressantes, em circunstâncias difíceis. As pessoas comuns estão cercadas por mal-entendidos sobre quem elas são e sobre o que são. Em Jesus, Deus identificou-se com a humanidade em todos os pontos da nossa dor. Deus, a quem não podemos ver, é interpretado para nós em Cristo. Ele não sentou no céu indiferente à nossa dor, mas identificado conosco em Cristo até o ponto de assumir sobre si o nosso pecado. Por amor, aquele que não tem pecado escolheu morrer uma morte vergonhosa numa cruz. Ele lidou com a única coisa que estava entre nós e Deus. Assim, ao viajarmos para aquela manjedoura antiga para encontrar o menino Jesus, vejamos claramente o Pai que o enviou. Uma criança numa manjedoura não é intimidante. Uma criança é mansa e gentil, mas a criança pode nos levar ao homem que é Jesus. Esta é a razão da temporada. Amanhã a gente volta.